Pois bem, pessoal, vamos então dar continuidade estudando o artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, com aquela colocação. Não, você já teve essa matéria lá no segundo ou terceiro ano. Nós estamos agora nos atendo àquilo que de principal existe em relação ao Instituto, aquilo que realmente pode ser exigido em algum exame da ordem, em algum concurso público, ok? Pois bem, artigo 16. O artigo 16 traz a figura do arrependimento posterior. O arrependimento posterior é uma causa geral de redução de pena. Causa geral porque está na parte geral do Código. De redução de pena porque aquele que se valer desse benefício, ele pode ter uma redução de pena que vai de 1/3 a 2/3. Pois bem, para que o sujeito possa ter direito a essa reparação, a esse benefício, faz-se necessário que ele preencha cumulativamente todos os requisitos previstos no artigo 16. Quais são esses requisitos? Primeiro, reparação integral do dano ou restituição intacta da coisa. Imagine você, por exemplo, que um indivíduo foi numa casa qualquer e furtou uma televisão. Levou a televisão para casa e no dia seguinte, depois de já ter consumado o delito, ao pensar no que fez, ele se arrependeu e resolveu devolver a televisão para a vítima. Primeiro requisito, restituição intacta da coisa. Se a televisão estiver quebrada, se a reparação do dano não for integral, não cabe o benefício do artigo 16. Então, primeiro requisito. Segundo requisito, ato voluntário do agente. Precisa que o sujeito repare o dano ou restitua a coisa por um ato voluntário dele. Se ele o fez porque houve uma condenação judicial para que assim o fizesse, já não há voluntariedade. Não havendo voluntariedade, não há espaço para esse benefício. Terceiro, que essa reparação do dano ou essa restituição intacta da coisa se dê antes do recebimento da denúncia ou queixa. Depois de instaurada a ação penal, o sujeito pode até reparar o dano ou restituir a coisa, mas isso não vai lhe trazer o benefício do artigo 16. O máximo que ele pode conseguir é uma atenuante genérica lá do artigo 65, 66 do Código Penal, mas não esse benefício que é mais elástico, mais vantajoso para o réu. Ok? E por último, crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu te dei o exemplo do furto. Se fosse um roubo, já não daria para ter direito a esse benefício. Tá? Precisa ser crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se o sujeito preencher todos esses requisitos, ele tem direito a essa redução de pena, que, como eu te disse, pode ir de 1/3 a 2/3. Qual o critério utilizado para o juiz fixar em 1/3, metade, 2/3? É a presteza na reparação do prejuízo. Se o sujeito, logo depois de consumado o delito, vai lá e devolve o televisor, provavelmente ele vai ter direito à redução máxima de 2/3. Agora, se ele o faz depois de 20 dias, um mês, depois que a vítima já havia até comprado outro televisor, aí a redução vai ser mínima na faixa do 1/3. Ok? Agora, uma coisa que eu tenho que te chamar a atenção é o seguinte: existem alguns dispositivos que prevêem benefícios maiores ao réu
no caso de reparação do dano ou restituição da coisa, do que a simples redução de 1/3 a 2/3. Se eu tiver algum dispositivo que traga um benefício muito maior do que essa mera redução de pena, eu esqueço o arrependimento posterior do 16 e aplico aquele outro benefício. Por exemplo, crime de peculato culposo. Se você for no 312, parágrafos 2º e 3º, você vai ver que está escrito lá: se o sujeito que praticou um peculato culposo reparar o dano antes da sentença, ele tem direito à extinção da punibilidade. Ou seja, ele não deve mais nada à justiça. Pensa no funcionário público que, ao sair da repartição, esqueceu a porta aberta. Veio alguém e, sei lá, furtou um aparelho televisor da repartição. Ele, funcionário, responderia por peculato culposo. Se ele, antes da sentença, for lá e reparar o dano, estará extinta a sua punibilidade. O que é mais vantajoso? Ele ser condenado com uma redução de pena de 1/3 a 2/3 do artigo 16 ou ele ter extinta a punibilidade? É óbvio que a segunda opção. Então, sempre que a lei trouxer um benefício mais abrangente, mais vantajoso para o réu do que a mera redução de pena do artigo 16, você vai aplicar aquilo que for mais vantajoso. Está entendido isso? Pois bem. Crime impossível, artigo 17. Gente, o crime impossível no Brasil, ele é visualizado em 3 situações. Primeiro, crime impossível por ineficácia absoluta do meio. É quando o meio utilizado pelo agente é absolutamente incapaz de atingir aquele resultado. Por exemplo, o sujeito quer matar a vítima não diabética, dando para ela açúcar. Aquele meio é absolutamente ineficaz para atingir o resultado morte. Crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. É quando o objeto é inidôneo. Quando existe uma impropriedade absoluta daquele objeto. Por exemplo, a vítima querer matar um cadáver. Se a pessoa já está morta, como processá-la por crime de homicídio? O objeto é inidôneo. Naquele corpo não existe mais vida humana. Pressuposto fundamental para responsabilizar alguém por crime de homicídio. Ou, na terceira modalidade, crime impossível por obra do agente provocador. Súmula 145 do Supremo. É a figura do flagrante preparado. Por exemplo, você joga isca, induzindo alguém a praticar um delito, mas ao mesmo tempo toma todas as providências necessárias para evitar a consumação daquele delito. Você suspeita que a sua empregada está te furtando. Combina com a polícia e resolve montar uma isca. Sai de casa num determinado dia e diz a ela: estou saindo, vou passar o dia inteiro fora. Quero que você faça uma faxina no meu quarto. E você, deliberadamente, deixa o seu cofre aberto com todas as suas joias, seus valores todos à mostra.
Mas ao mesmo tempo em que faz isso, você coloca uma câmera escondida, onde é possível monitorar as ações da tua empregada, tendo um policial atrás de uma porta, um outro policial no forro da casa, você acompanhando tudo por um circuito interno de TV. No momento em que a empregada vai e começa a colocar os seus pertences dentro da bolsa dela, a polícia chega e dá a voz de flagrante a ela. Crime impossível por obra do agente provocador. Você induziu ela a praticar o delito, tomando todas as providências para que ele não se consumasse. Nesse tipo de situação, em qualquer das hipóteses de crime impossível, o fato é atípico. Não há crime por falta de tipicidade, porque estamos diante de crime impossível. Mas é óbvio, a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto tem que ser absoluta. Se ela for relativa, aí vai haver crime tentado. Então, por exemplo, você vai, sabendo onde a vítima mora, vai até a janela do quarto dela e dá 5 tiros que atravessam a parede em direção à cama onde ela dorme. Se a vítima, 30 segundos antes, tinha se levantado para ir ao banheiro e não morreu só por causa disso, isso não é crime impossível. Isso é crime de homicídio tentado. Aquele açúcar que foi utilizado, você sabia que a vítima era diabética. Se você ministrou açúcar e por conta disso ela quase morreu, crime tentado. Não vai ser crime impossível, porque no caso específico daquela vítima, o açúcar era um meio eficaz para conseguir a morte dela. Então veja, para que se fale em crime impossível, a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto tem que ser absoluta. Se for relativa, o crime é tentado. Está entendido isso? Tudo bem? Pois bem, gente, com isso eu termino o estudo do fato típico dentro da teoria do crime. Nós vamos passar agora ao estudo da antijuridicidade. Afinal, o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Estudamos o fato típico, agora vamos ver o que de principal existe em relação à antijuridicidade, ok? Antijurídico quer dizer contrário ao direito. Você pode usar o termo antijurídico, ilícito ou injusto. É a mesma coisa, são palavras sinônimas. Eu falar que uma ação é antijurídica, ilícita ou injusta, quer dizer a mesma coisa. Quando é que eu posso dizer que um evento é antijurídico? Basta usar uma regrinha. O fato típico presume-se ilícito, antijurídico, salvo se praticado sob o amparo de uma das excludentes de ilicitude. Quais são as excludentes? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. E depois uma causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. Matar alguém é um fato não permitido em lei. Mas se eu matar esse alguém em legítima defesa,
aí o fato não é antijurídico. A conduta é permitida. Tá? O fato típico presume-se antijurídico, salvo se amparado por alguma das excludentes. Tudo bem? E o que eu quero te dizer é que a antijuridicidade, ela é de caráter objetivo. Se eu pegar uma criança de 10 anos de idade que mata um coleguinha na escola, esse fato é antijurídico. Aquela criança não vai ser alcançada pelo direito penal por ela ser inimputável em decorrência da idade. Mas o fato por ela praticado é antijurídico. O que eu quero te dizer, não se olha a figura do agente, mas o fato em si. O fato matar alguém é antijurídico. Não importa quem o fez. Por isso que se diz que a antijuridicidade tem caráter objetivo. A doutrina costuma diferenciar antijuridicidade formal e antijuridicidade material. A antijuridicidade formal, ela se confunde com a tipicidade. É a contradição entre o fato e o valor da norma. É a contradição entre o fato e a norma proibitiva. Só que a verdadeira antijuridicidade é a antijuridicidade material, que é a real ofensa ao bem jurídico tutelado mediante um critério de valor. Mediante um juízo de valor, um juízo de interpretação. Ok? Pois bem, como eu te disse, nós temos 4 causas legais de exclusão da antijuridicidade: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Além dessas 4, a doutrina enumera uma 5ª que bem poderia fazer parte desse rol legal de exclusão de antijuridicidade, que é o consentimento do ofendido. Para que você tenha o consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão de antijuridicidade, você precisa ter 3 fatores. O primeiro, bem jurídico disponível. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar um objeto meu e entregar para uma outra pessoa, eu estou consentindo. Se eu autorizar ela levar esse objeto embora, aquele objeto é um bem jurídico disponível, é o meu patrimônio. Agora, eu não posso chegar nessa pessoa e falar: ó, estou aqui sofrendo demais no leito do hospital, desligue o aparelho. Por quê? Porque a vida não é um bem jurídico disponível. A eutanásia não é permitida no Brasil. Tudo bem? Ok, então, primeiro requisito, o bem jurídico tem que ser disponível. Segundo, eu tenho que ter capacidade para dispor. Eu, pessoa maior e capaz, posso dispor do meu aparelho celular, enfim, do meu veículo, de um bem patrimonial meu. Agora, o mesmo não pode ser feito por uma criança de 10 anos de idade, por exemplo. Não adianta o sujeito falar: não, eu peguei o celular da criança porque ela me entregou. Isso não existe. Ele vai responder pela subtração. Ele não vai poder invocar o consentimento do ofendido. Então veja, bem jurídico disponível, capacidade para dispor, e que o consentimento, e aqui o terceiro requisito, o consentimento do ofendido não pode ser elementar do tipo. O que é isso? Se
Se a ausência de consentimento da vítima fizer parte do tipo penal, aí não é causa excludente de antijuridicidade. Aí o consentimento do tipo é causa excludente da tipicidade. Por exemplo, violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. O que é a violação de domicílio? É você adentrar na residência, no imóvel, nas dependências do imóvel de alguém contra o seu consentimento, sem a sua autorização. Agora, se o morador da casa, se o proprietário da casa autorizar a entrada daquela pessoa, o consentimento do ofendido aí exclui a tipicidade. Não há de se falar em fato típico, porque se a violação de domicílio é entrar contra a autorização de alguém na sua residência, a partir do momento que eu autorizo uma pessoa a entrar na residência, eu estou excluindo o fato típico. Nesse caso, o consentimento do ofendido não é excludente de antijuridicidade, mas sim excludente de tipicidade, excludente do fato típico. Tudo bem? Ok? Pois bem, outra coisa. Se você for na jurisprudência, você vai ver vários julgados admitindo causas supralegais de exclusão da antijuridicidade com base nas normas sociais de cultura. Por exemplo, o pai e a mãe que medica por conta própria o filho que está passando mal. Teoricamente, isso seria exercício ilegal de medicina. Não pode medicar sem ter uma prescrição médica. Por que não se pune a conduta daquele pai e daquela mãe? Porque aquela conduta é aceita pela sociedade como sendo normal. Então, muitos tribunais acabam fazendo dessas normas sociais de cultura uma causa supralegal de exclusão da antijuridicidade. Então, além da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular de direito e do consentimento do ofendido, você pode se deparar com outras causas supralegais de exclusão de antijuridicidade. Ok? Pois bem, nós estamos vendo uma teoria geral da antijuridicidade. Nós vamos, na sequência, depois, na próxima aula, começar o estudo das causas específicas de exclusão de antijuridicidade. Então, nós vamos ter uma aula de estado de necessidade, legítima defesa e assim por diante. Então, hoje nós estamos apenas fazendo um aparato geral, vendo generalidades sobre o estudo da antijuridicidade, ok? E eu quero te dizer o seguinte: excesso nas excludentes. Pode ocorrer, e isso vale para todas as excludentes de antijuridicidade, que o agente se exceda de maneira desnecessária no uso da excludente de antijuridicidade. Excesso nas excludentes é a desnecessária intensificação do agente. Ele se excede, seja de maneira intencional ou não. Isso tem consequências dentro do direito penal. Esse excesso, ele pode primeiro ser intencional. Imagina, por exemplo, que o sujeito está sendo agredido injustamente por alguém, nascendo a ele o direito de repulsa àquela injusta agressão. A figura da legítima defesa. Ele, então, passa a agredir o seu agressor para poder conter aquela injusta agressão. A legítima defesa, ela ocorre até um momento em que o sujeito consegue afastar a injusta agressão. A partir do momento que ele afastou a injusta agressão, não está sendo mais agredido, ele não pode continuar agredindo. Se ele o fizer, ele age em excesso.
Mas pode ocorrer que ele bote na cabeça dele, poxa, o cara me bateu, então eu vou matar ele. E assim o faz. Ele passa de agredido a agressor. Esse excesso intencional, esse resultado obtido após cessar a legítima defesa, vai ser atribuído ao agente. Ele vai responder por tudo aquilo que ele fizer a partir da cessação da legítima defesa. Se ele matar o indivíduo, ele responde pela morte como excesso intencional na legítima defesa. Mas esse excesso pode não ser intencional. Ele pode vir em razão de um erro na apreciação das circunstâncias. O cidadão, ao fazer uso da excludente, acaba incorrendo em erro com relação à apreciação das circunstâncias fáticas. E esse excesso não intencional, ele pode ser de duas modalidades. O primeiro é o excesso evitável, vencível. Aquele onde o sujeito poderia ter agido de uma maneira diversa. Qualquer outra pessoa no lugar dele faria diferente daquilo que ele fez. Por exemplo, a vítima entra na padaria e se depara com o seu desafeto. Ele observa que o seu desafeto está com uma mão na cintura. Ele olha aquilo e desconfia. Vai até o balcão, pede lá os seus pães e, de repente, ele começa a ser agredido fisicamente pelo sujeito. Ele vai, repele aquela injusta agressão e começa a agredir o sujeito. E consegue dominá-lo. Nesse instante, ele vê que o sujeito bota a mão na cintura, em gesto semelhante àquele que ele fez quando entrou na padaria. Ele, na visão dele, acredita, ele vai sacar uma arma, vai e mata. Na verdade, verificou-se depois que ele estava apenas buscando um lenço para limpar o sangue que escorria da sua testa. Houve um erro com relação à apreciação das circunstâncias fáticas. Ele achou, aquele que estava em legítima defesa, achou que o sujeito estava armado, quando na verdade não tinha arma alguma. Nesse tipo de situação, ele responde na figura culposa pelo resultado. Ele vai responder por homicídio culposo. Só que esse erro, ele pode ser invencível, inevitável, ou seja, qualquer pessoa no lugar dele faria a mesma coisa. Imagine essa mesma cena, só que ao invés de ser na padaria, num local claro, essa briga ocorrer num local ermo, num beco escuro de um bairro. No momento em que ele consegue dominar o agressor, ele vê um objeto reluzente que o sujeito leva a mão para sacar. Ele pensa, é uma faca, ele vai me matar. Vai lá e mata ele. Depois foi se verificar, não era uma faca, era um aparelho celular prateado. Nesse tipo de situação, o erro com relação à apreciação das circunstâncias fáticas foi invencível, inevitável. Qualquer pessoa no lugar dele faria exatamente a mesma coisa. Aí ocorre o excesso exculpante. Ele não vai responder por nada.
fica excluída tanto a figura dolosa como a figura culposa. Ok? Depois, no estudo das excludentes em espécie, nós vamos voltar a tais questões. Mas fica, por enquanto, como uma noção geral do Instituto da Antijuridicidade. Até a próxima aula. Um abraço.